você sai do modo alma e entra no modo espírito. O modo alma, eu faço o que eu sinto vontade de fazer. No modo espírito, eu obedeço e submeto. Vou repetir. No modo alma, eu vou pensar no que eu vou obedecer. Eu vou decidir o que eu vou obedecer. Mas no modo espírito, porque eu escuto a voz dele, eu me submeto, eu obedeço. Obedecer é uma condição da alma, porque a obediência é quando você sabe que não, isso eu decido obedecer. Mas a submissão é uma condição do espírito. É quando você sabe que quem está mandando é porque você entra debaixo daquela missão e você sabe que o que tem ali é só o melhor para você. É quando você acredita 100%. Tem uma expressão que usa para identificar a confiança de alguém: eu coloco as minhas mãos no fogo pela pessoa. Muita gente já queimou a mão por causa disso, mas você nunca vai se queimar por causa de Deus. Amém? A gente precisa aprender a andar no modo espírito. Ouvir e crer ensina a vida no espírito, porque a gente tem aprendido que a religião ela se dá muito bem com a carne. É só fazer coisas para Deus. Na religião a gente faz coisas, mas no espírito a gente frutifica. Aleluia! Na religião eu faço coisas para Deus, mas no espírito eu frutifico para Deus. Porque daí é porque eu estou ligado na videira. Ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos. Então, se eu estou na videira, eu frutifico. Na religião eu não consigo estar na videira. Na religião é quando eu disse, eu faço o que eu gosto de fazer, quando eu quero fazer, se eu quiser fazer. Então você precisa discernir modo alma, modo espírito. E se você observar, a gente anda pra caramba no modo alma. Você na verdade precisa ativar o piloto automático do espírito. O meu piloto automático é o Espírito Santo. Quando eu estou no modo alma, eu governo. No modo espírito, ele conduz, ele dirige, ele vai na frente. O salmista tinha seus problemas, irmãos. Davi escreveu muitos salmos e ele fala em vários, na verdade, os salmistas, né? Tem um deles que é o de Asaf, que ele faz comparações da vida de sucesso do ímpio e da vida de imperfeições, de fracasso, a vida de falta de dinheiro, de recursos, né? Ele fala da prosperidade que ele via o ímpio ter, e ele fala, quase me desviei, o salmista. E quando eu olho para o texto de Salmo 62, verso 5, descanse somente em Deus, ó minha alma, dele vem a minha esperança, somente Ele é a rocha que me salva, Ele é a minha torre alta, não serei abalado. A minha salvação e a minha honra de Deus dependem. Ele é a minha rocha firme, o meu refúgio. Confie nele em todos os momentos, ó povo. Derrame diante dele o coração, pois ele é o nosso refúgio. Você pode dizer amém? Eu penso que ele estava dando um comando para a alma. Aqui é alguém andando no espírito. Quem anda no espírito comanda a alma está aflita. Por que eu estou angustiado hoje? Em algumas ocasiões eu me pego com o coração apertado, como se tivesse alguém apertando, e chega até a faltar ar. Não sei se todos conseguem discernir o que eu tenho. Eu puxo o ar não vem, sabe? E você passa aí, o que é? Não sei, parece que há uma tensão no ar. Aquieta-te, alma. Eu não sei o que fazer. Aquieta-te, alma. Porque quando você anda no modo alma, você vive numa ansiedade tremenda, irmão. Ansiedade é excesso de futuro. Então a gente fica numa gastura, né, por causa de coisas, por causa de pessoas, com medo disso, com medo daquilo. E o salmista, ele fala sobre isso, ele deixa isso muito claro, que é para nós derramarmos diante do Senhor o coração.
E a gente vê o Senhor Jesus falando sobre isso em Lucas, a respeito da preocupação das pessoas. E Ele faz uma pergunta: quem pode acrescentar 1 metro, 2 metros? Quem pode acrescentar 1 hora que seja a sua vida andando preocupado? Porque esse é o mal que tem assolado essa geração. As pessoas tiram a própria vida por causa da ansiedade, as pessoas bebem por causa da ansiedade, as pessoas comem muito por causa da ansiedade, as pessoas deixam de comer por causa da ansiedade, as pessoas se suicidam por conta da ansiedade, as pessoas dormem demais por conta da ansiedade. A gente precisa entender que o Senhor falou sobre isso, e Ele pergunta: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora que seja a sua vida? Visto que vocês não podem fazer sequer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante? Mesmo sabendo dessa verdade, a gente lida com essas situações. Isso, a ansiedade, a preocupação, causa conflitos conjugais, conflitos familiares. A ansiedade tem levado pastores à morte, tem levado pastores a se precipitarem e fazer o que não precisa ser feito, fazer o que Deus não pediu para fazer. Algum tempo atrás, na frente do pastor Heber, ele falou: Deus não chamou você para fazer isso, você que quis fazer, e por isso você está aí sofrendo. E numa pregação eu também escutei ele dizer assim: aquilo que você gera, você vai ter que sustentar, mas aquilo que o Espírito gera através de você, Ele sustenta. Pronto, descansa, entra nele, Ele vai nos conduzir, Ele sabe o que fazer. Porque a ansiedade é algo assim, a preocupação com o amanhã, a preocupação com o que vai ter, o que não vai ter, se tem, se vai, se não vai, causa tanto abatimento nas pessoas. O salmista também disse no Salmo 42: por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Ele faz pergunta para a alma. Eu acho interessante a oração dele. Ele fala consigo. A gente chama isso de falar com os próprios botões. Está falando sozinho? Eu não tenho o hábito de falar sozinho, mas eu tenho o hábito de pensar, né? A gente fica assim: por que está desse jeito? Por que está assim? Onde eu estou errando? Por que chegamos a esse ponto? Onde erramos ali atrás, que viemos parar nesse lugar errado? Ele mesmo dá a resposta quando diz assim: espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Davi aprendeu a andar, ele enfrentou as maiores batalhas dele. Uma delas, ele entrou dentro de uma caverna, fugindo, e ali Deus começou a falar com ele. E ele começou a atrair a ele homens endividados, homens que não valiam diante da sociedade da época. E a Bíblia diz que Davi transformou esses homens num exército poderoso. Sabe, irmãos, essa é a minha visão de igreja. A igreja é um lugar de gente estragada. Eles foram estragados pelo diabo lá fora. E quando eu falo estragado, não é o estragado como um bandido, como alguém endividado, não. Tem pessoas que são quase perfeitas, irmão, só estragado na alma. E o quase perfeito dele é que é o maior defeito. Porque por se achar perfeito, essa pessoa se apresenta como alguém que não precisa de retoques. Aquela mulher que eu mandei fazer um encontro com Deus, ela é tão perfeita que ela não admite que ela precisava de um encontro com Deus. Você lembra, Cleide? E assim tem muitas pessoas. A Bíblia mostra um cara desse: Senhor, eu não sou como esse cara aqui, ó. A gente encontra essas pessoas. É importante você compreender que, como eu disse agora há pouquinho, quando eu entro no modo espírito, as decisões que eu vou tomar, decisões sérias, decisões que podem definir o meu destino, que podem me fazer sofrer ali na frente. A Bíblia diz que a paz do vosso coração seja o árbitro. Tem paz para fazer o que você está fazendo? Porque quando você escuta Deus, você não tem paz quando alguma coisa vai dar errado.
para, porque o Espírito Santo está sinalizando algo. Aprenda a discernir. Eu sempre digo para as pessoas que você receba sensibilidade da parte de Deus. Treine isso, para que você possa discernir quando Ele fala, porque Ele também fala no silêncio, e silêncio também é uma resposta de Deus. Então eu creio que nesses dias o Senhor está treinando essa igreja a andar no Espírito de verdade, não ser de uma denominação chamada ouvir e crer, até porque a gente nem aceita dizer que ouvir e crer é denominação. Se a gente não funcionar como um corpo, a gente é uma religião. Se a gente não funcionar porque está ligado na videira, a gente é um grupo de evangélicos que fala de Deus, mas não anda com Deus. E isso é preocupante. É isso que faz com que as pessoas desanimem depois de 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos. É isso que faz com que os escândalos venham. Normalmente as pessoas dizem: mas o fulano era da igreja. O fulano, não acredito. A fulana era da igreja. Você não é para ser da igreja. A colocação correta é ser igreja. E quando você é igreja, o que te alimenta, o que te sustenta é o Espírito Santo. É claro, os relacionamentos são muito importantes. O Senhor nos fez para nós nos relacionar. E essa situação que eu vejo as pessoas, alguns mal chegam e começam a conversar, já começam a chorar. A Cleide sabe bem do que eu estou falando. Sabe o que é, pastor? Tão angustiados. Eu vejo isso quando a gente está angustiado, e Davi mostra isso também aqui no Salmo de número 121. Eleva os olhos para o monte, para os montes, de onde me virá o socorro? Aqui parece que tem até uma dúvida, mas quando ele dá a resposta, ele fala: o meu socorro vem do Senhor. O seu socorro não vem do gerente do banco, o seu socorro não vem do irmão da direita, da esquerda, embora Deus possa usá-los, embora possa chegar alguém e te falar uma palavra, de repente, se é uma causa financeira, alguém chega do nada e te dá um valor, e aí você fala: uau, era justamente isso que eu estava pedindo. Muito tempo atrás, estava eu angustiado, de uma das pouquíssimas vezes que eu vivia angustiado, brincadeirinha. Nós estávamos no clube lá embaixo da Arraial lá, e a luz era R$348, e não tinha dinheiro para pagar a luz. Eu morria de medo de chegar na igreja e não ter luz, de estar tudo apagado, e o pessoal dizia para mim: pastor, cortaram a luz da igreja. Não cortou não, cortaram. E eu morria de medo disso, vivia angustiado por causa disso. E naqueles dias eu estava com 2 talão e era para chegar o terceiro, e eu tinha que pagar esse 348. Escutei lá dentro de casa, lá na Adelina Rigotti, tinha 2 pessoas, eles me deram o equivalente a R$360. A gente veio trazer uma oferta para você. Tinha R$360, pagou a luz, aleluia. O que o Senhor quer nos ensinar, irmãos, é que eu vejo quando as crianças, né? Você acha que a Gabriela está preocupada se ela vai comer amanhã? Se elas estão preocupadas, Clarival, se elas vão comer? Você acha que o Pedro está preocupado se ele vai tomar café da manhã, almoço e janta? Não vai nem dormir. O Senhor quer que a gente seja assim, essa confiança que tem no Pai. Por isso que o Senhor disse que a gente deve se tornar como uma criança. Eu vou pregar qualquer hora dessa como voltar a ser criança. Não é voltar a ser imaturo, entenda bem. São algumas características das crianças que todo adulto precisa ter, e que se ele não receber essas características, ele não vai entrar no reino dos céus. Qualquer hora dessa eu vou pregar sobre isso. Eu estou montando ainda, mas a gente precisa entender que Deus não quer que você seja menino, mas que você seja maduro na fé. E um maduro sabe se portar de modo que não aconteça escândalo através da vida dele. Eu gosto muito do momento em que Eli erra, quando ele chama Ana de bêbada, e Ana demonstra uma
maturidade impressionante naquele momento. Ela poderia já dar um rabo de arraia no pastor, né? Mas ela não faz isso. Ela explica calmamente. Assim tem muitas pessoas, irmãos. Eles andam no modo alma e tudo é sentimental. Então é tudo pelo que sinto. Então hoje eu sinto vontade de ir. Esses dias de frio. Aí alguém disse assim para mim: não, pastor, a gente resolveu ficar todo mundo em casa debaixo das cobertas comendo pipoca. Legal. A gente precisa entender, irmãos, que a gente não faz isso com o nosso trabalho. Eu me preocupo com isso. Passa pela sua cabeça, pastor, não vim para a igreja? Mesmo sendo pastor, irmão, passa, eu não vim. O senhor já veio só porque o senhor é o pastor, né? Já vim também, só porque eu sou o pastor, senão eu ficava em casa. Preciso confessar isso para vocês. Outro dia, só porque eu sou o pastor, eu falei para o Juan: você vai ficar aí e eu vou para casa com a sua mãe. Eu vou ficar em casa. Ele: tá bom. Cheguei em casa, me ajeitei para ficar em casa. Quem disse que eu aguentei? Peguei o carro e subi de volta. Não tinha combinado com você? Falei: mas peraí, que pastorzinho ralé é você, cara, que você prega e não vive o que prega? E eu estava lá em casa, mas começou a me dar uma inquietação. Entrei dentro do carro, subi de novo, estacionei ali e voltei para cá. Fui orar. O Ron já estava tudo pronto para fazer, né? E a gente está crendo também nesses dias que o Senhor está, além de nos treinar a andar no modo espírito, o Senhor quer nos tirar, irmãos, de um certo comodismo. Há um excesso de comodismo, há um excesso de entretenimento, há um excesso de descanso. Nós não entramos no descanso propriamente dito, nós entramos no descanso da fé. Saber que já está feito, está consumado. Nós só temos que crer. Agora, porque eu creio, porque eu estou na videira, é natural que os frutos se manifestem. Quem está me entendendo, irmãos? Então compreenda que nessa situação de ansiedade, de preocupação, de tristeza, de decepção, de angústia, você e eu precisamos entender isso: descansar somente em Deus. E quando eu descanso em Deus, é porque eu estou deitado dormindo? Não. Eu descanso em Deus quando eu não estou angustiado por conta disso ou daquilo. Agora, eu acredito que tem momentos que Deus vai colocar sobre você uma angústia por vidas. Eu já não acho que é errado isso. Uma angústia por alguém, uma angústia que te leve a clamar por alguém que, se morrer hoje, vai para o inferno. Uma angústia por um familiar. Eu já chorei pelos meus filhos, eu já chorei pela minha esposa, já chorei pelos meus pais. Essa angústia, eu acho que isso é de Deus. Eu costumo dizer que sofrer por amor a Jesus, amém. A Bíblia diz que Jesus aprendeu pelo muito que sofreu. E quando você resolve obedecer, é natural que haja sofrimento. Foi isso que Deus falou para Ananias quando enviou ele até a casa onde Paulo estava: vou ensinar para ele o que é sofrer por amor ao meu nome. Então a vida cristã, irmãos, ela tem esse dia mal. O problema é, como eu vi o Geraldo pregando aqui, acho que foi na segunda, a gente só é abençoado quando está tudo maravilhosamente bem. Você é abençoado quando está tudo ruim, mas você está aos pés do Senhor. Ali tem uma mulher que é uma bênção, ali tem um homem que é uma bênção. Está difícil, pastor, mas eu estou firmado no Senhor, estou agarrado com Deus. Como é que você está, fulano? Eu estou que nem palanque no banhado. E aí? Então essa breve reflexão, irmão, te leva a entender o seguinte: vamos andar no modo espírito, porque no modo espírito o que a gente faz? Está difícil, mas a gente está orando em línguas. Eu não estou sentindo vontade, mas eu estou orando. Eu não estou sentindo vontade, mas eu vou para a palavra, porque ela é o meu alimento. Você sabe que se você não tiver vontade de comer, já pensou a Gabriela falar: não, mãe, não estou com vontade de comer. Irmão, a gente vai para o UPA na hora, ou para o médico na hora, né? Se a Gabriela falar que não quer comer, o que eu quero dizer assim, ela é saudável, ela se alimenta, glória a Deus, aleluia. Onde eu quero chegar te ensinando isso? Que se fisicamente você não quer comer, irmão, tem algo errado.
Agora, quando você decide não comer, para mortificar a carne, estou para ver a Gabriele fazer isso. Você decidiu não comer. A gente decidiu não comer. Sabe, irmãos, a gente precisa aprender. Carlinhos Félix, há uns 20 anos atrás, escreveu: eu preciso voltar ao primeiro amor. Eu preciso voltar ao primeiro amor. Irmãos, se a gente sai desse modo espírito e vive no modo alma, ou nunca entrou no modo espírito, você ainda não conhece o que Deus tem para você. Você ainda não descobriu o que é andar no espírito. Você ainda não descobriu as revelações que Deus tem para você. Nós andamos na misericórdia de Deus muitas vezes, porque esse Deus soberano, todo-poderoso, todas as vezes que pecamos, Ele tem o direito de nos matar, porque pecado causa separação entre Deus e os homens. Ele deu esse exemplo quando Ele removeu Adão e Eva do paraíso. Sabe, eu vejo que muita gente procura o paraíso. Para mim o paraíso nunca foi um lugar geográfico. Eu penso que o paraíso era Deus. É como se o paraíso fosse dentro de Deus, e Deus se manifestava em forma de que Adão e Eva pudessem vê-los. É por isso que quando os homens procuram o paraíso, nunca ninguém achou. O rio Eufrates está lá, os dois rios Pison e Tigre, né, se eu não me engano, Pison e Tigre, estão lá, mas ninguém vê o paraíso. O paraíso é um lugar onde Deus está. Por isso, irmãos, que Abraão entendia isso quando ele fala para Jacó: escolhe o lado que você vai. Jacó escolheu as campinas verdejantes do Jordão, mas Abraão ficou no deserto. O deserto com Deus te faz bem sucedido. O que Deus quer dizer espiritualmente falando é que não importa o lugar, não importa quem você é, o importante é quem está dentro de você. O importante é que Ele está nos conduzindo. Se a gente for olhar para as nossas imperfeições, a gente para tudo. Eu quero dizer para você: não olhe para as suas imperfeições, olhe para Jesus, e aí você vai sendo transformado. Porque Ele não olha para as imperfeições, mas Ele quer transformar essas imperfeições, que eu chamo de defeitos de caráter, falta de frutos. Ele transforma isso, e você começa do nada a obedecer mais, a honrar pai e mãe, a honrar cônjuge. Você começa a servir as pessoas, a sua vida começa a ser uma vida útil. Quando domingo eu falei um texto que os pensamentos do homem são fúteis, e Deus viu isso. Deus olha e fala: quanto pensamento fútil. Eu acho que hoje Ele não vê diferente. Ele continua olhando e encontrando muitos pensamentos fúteis. Tanto é que está escrito: quando fizer de tudo que lhe foi mandado, poderá ser chamado de servo inútil, não é assim? Vamos aprender a andar no Espírito, porque no Espírito a gente vai frutificar. A gente não precisa se esforçar para frutificar, mas eu preciso renunciar a mim mesmo para andar no Espírito. E quando é que eu sei disso? Quando eu estou orando, eu sou fraco. Eu tenho dito para Deus frequentemente: eu estou aqui porque eu sou fraco. Eu não posso achar que eu já sei, que eu já posso, que eu já consigo. Isso é orgulho. Foi isso que aconteceu com Sansão. Preguei aqui esses dias atrás sobre isso. Quando ele voltou a conectar com o Espírito, a força voltou. Quando você está conectado no Espírito, a força do Senhor está em você. Você pode dizer amém? Em nome de Jesus, vamos transmitir isso para os nossos irmãos. Tem tantas coisas que a gente não consegue. Eu me frustro frequentemente. Eu tenho que tomar uma dose de Espírito Santo, uma dose mais forte, porque senão a gente se decepciona, e a decepção tem o poder de nos paralisar. Essa decepção, ela é como um dardo inflamado, irmãos, cheio de veneno, aquele veneno paralisante que te faz, que te estagna, deixa estagnado, te deixa parado, e você fica em slow motion, andando devagar. Tem um que até para. O inimigo conseguiu travar ele, Júnior. Eu tenho profetizado já há algum tempo: a nossa igreja não é uma igreja estéril, irmãos. O Geraldo veio aqui, pregou 4 dias, e na essência ele disse para você funcionar no corpo, para nós funcionarmos no corpo. A minha responsabilidade em primeiro lugar
é cuidar da igreja que Deus me deu, se chama Silmara, Juan e Gabriele. A sua responsabilidade é evidenciar o cristianismo, e é a mesma para o Júnior, a mesma para o Clarival, a mesma para o Sérgio, a mesma para cada pai de família, a mesma responsabilidade para cada um que está aqui. O Mohamed vai cuidar da Natiele, vai cuidar dos filhinhos que vão vir, uma meia dúzia pelo menos, ou brincadeirinha. Eu quero finalizar com esse texto de Jó, no capítulo 19, quando ele diz: porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Por que eu encaixei esse texto aqui para finalizar? Esse texto foi dito no momento de uma grande batalha que esse homem está doente, perdeu os filhos, perdeu a riqueza, e ele estava declarando: eu sei que o meu Redentor vive. Irmão, perdeu tudo, só ficou com ele a esposa, e só a gente fala, mas não é só não, né? Porque ainda bem que a mulher ficou, ela não foi embora. A mulher de uma hora para outra ficou pobre, não tinha mais salão de beleza, não tinha mais carro, não tinha mais vestido, não tinha mais empregada, voltou a lavar prato, né? Não, eu digo assim, num contexto de hoje, uma pessoa milionária, contemporaneizando, essa pessoa perdeu tudo. Mas o Jó está dizendo aqui: eu sei que o meu Redentor vive. Quando você anda no modo espírito, você consegue dizer isso aqui. Quando você anda no modo espírito, você vai dizer, no meio da tribulação: eu sei que o meu Redentor vive. Quando você anda no modo espírito e você está numa prisão e perto da meia-noite, depois de levar umas 40 chicotadas nas costas porque pregou o evangelho, você vai louvar o Senhor junto com o seu amigo. Lembra de Paulo e Silas na prisão? Isso é no modo espírito. No modo espírito você entra na fornalha e sai de lá sem cheirar fogo. No modo espírito, irmãos, você é apedrejado injustamente e você simultaneamente libera o perdão. E você está liberando perdão e os céus estão se abrindo para você. No modo espírito. Vai andar no modo alma ou no modo espírito? Eu tenho dito que só no modo espírito, ou seja, só andando no espírito, meditando, orando em línguas, confessando a palavra, adorando o Senhor, é só nesse modo que nós vamos sobreviver aos dias maus que tem por aí. Dias terríveis, onde a imoralidade aumenta a cada dia, onde a injustiça aumenta a cada dia, e a gente fica furioso com a injustiça. E nós precisamos entender que uma hora dessa a gente vai ser vítima de injustiça. Que Deus nos livre, que Deus nos livre. Mas nós vamos andar firme no Senhor, irmãos. Aconteça o que acontecer, não renuncie ao Senhor. Você pode dizer amém, queridos? Leva isso para você, para sua reflexão. Compartilhe isso com pessoas. Sua fé, o seu testemunho de vida, o que você é, o que você faz, o que Ele significa para você. Amém, queridos? Pai, em nome de Jesus, obrigado por nos ensinar a andar no Espírito. Obrigado porque, mesmo apesar das nossas fraquezas, das nossas imperfeições, ainda assim o Senhor tem derramado revelações, tem nos permitido conhecer as suas vontades para a nossa vida. Obrigado por esta palavra. Senhor, se há porventura alguém em nosso meio sofrendo com as preocupações, sofrendo com a ansiedade, Senhor, vem nesse momento e, como quem tira com a mão, Senhor, remove toda essa ansiedade que tem sido um fardo para esta pessoa. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo cada um, Senhor, que escolheu estar aqui nesta noite. Cada um, Senhor, que escolheu ouvir a Tua palavra. Senhor, eu oro por aqueles que estão firmes, Deus, em casa, buscando também, Pai. Mas eu oro também por aqueles que desistiram de buscar, porque, Senhor, se frustraram, esperando respostas. Se frustraram, Deus, porque queria que as coisas fossem do jeito deles. E é isso que eu quero te pedir, Pai, que
que nós possamos fazer aquilo que é do seu jeito, porque do seu jeito é melhor para nós. Nos ensina a aceitar, Senhor, porque Tu tens o melhor para nós. Nos ensina a andar na verdade. Nos contrarie, Senhor, para o que for necessário, a fim de que possamos andar dentro do propósito, a fim de nós cumprirmos, ó Deus, com a missão que o Senhor tem nos dado. Protege cada família que frequenta esse auditório, Senhor. Protege cada família que compõe essa igreja e nos leva a funcionar como igreja, Senhor. Ó Deus querido, Deus amado, nós oramos, expressamos gratidão e alegria, derramamos o nosso coração diante da Sua presença por esta cidade, por esse povo, Senhor. Senhor, nós pedimos perdão porque nós não merecemos, e mesmo assim o Senhor tem sido tão maravilhoso, o Senhor tem sido tão generoso para com todo esse povo, permitindo que eles se levantem todos os dias. Colocamos diante de Ti, Senhor, as necessidades espirituais, materiais e emocionais de cada família, e em nome de Jesus, nos fortalece a cada novo dia, Senhor, firmados em Tua presença. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Quem crê diz amém.